Aqui é nós. O medíocre é aquele que não faz nada para mudar a própria vida, mas se incomoda com a mudança que você faz na sua. Sejam todos muito bem-vindos ao Nós Podcast. E nesse episódio vamos estar recebendo aqui uma jovem mulher, mãe de família, uma mulher forte, Dalila Assis, artista circense, mãe e representante feminina da cultura artística de Camaçari, atuante da arte circense, desde 18 anos, com diversas ações pelo Brasil, desenvolvedora de trabalhos educativos através do elemento do circo, criadora do Lila Circos, onde leva arte e entretenimento para eventos em geral, mas principalmente para o público infantil. Professora de modalidade circense e formadora e mentora de mais de 15 mulheres na área da pirofagia. Seja bem-vinda, Dalila, ao Nós Podcast. Para a gente é uma alegria imensa ter você aqui com a gente, uma jovem, né, que trabalha em uma área que eu diria pouco explorada pela sociedade, né, pelas pessoas. E eu tava assim louco para trazer você aqui, porque eu também queria saber, entender um pouquinho mais sobre esse mundo, que eu sei pouco, né? Então eu queria entender mais sobre esse mundo circense. Então seja bem-vindo, é uma alegria para a gente ter você aqui. Fique à vontade, dê suas Olá, boas-vindas à galera. Fique obrigada. de boa. Primeiramente, obrigada, Ed, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão estar assistindo. É, Fiquei feliz de ter sido convidada e trazer um pouquinho dessa minha história, né? Realmente é uma arte pouco explorada, mas ainda assim que desafia bastante e que exige bastante coragem, né? Para você poder trabalhar. É, é isso, a arte circense, né, que me impulsionou para vir para cá, para falar, para Eu ser, não, fazer. eu não quis falar preconceito logo no início, não, né? É. Eu deixei a coisa dar uma esquentadinha. Não quis logo dizer do preconceito que a Sim, sociedade sim, brasileira tem sim. com esse É, tipo de cultura. sim, Falei do pouco conhecimento, né? Que sim. também o desconhecimento leva a preconceito. Mas como é que você descobriu esse mundo, velho? Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 24, Ah, é jovem pra caramba, velho. 24. 24. 6 anos aí, né, brincando um pouquinho. Eu chamo de brincar porque a arte circense mudou um pouquinho minha vida, né? Eu sou, na verdade, formada em logística. Hum, Atuei Atuei 6 meses na área. Fiquei com 2 anos de contrato, porque tecnicamente teve a pandemia, e dentro dessa pandemia eu acabei gerando o meu filho. Só que em 2018 eu me aproximei da pirofagia, né? Foi o primeiro elemento circense que veio para mim, e eu abracei com muita coragem, com muita vontade, né? E até para mim fazer isso, eu tinha uma apresentação para mim fazer em novembro. E aí, meu ex-companheiro falou assim: Cara, bora aprender a cuspir fogo? Bora se apresentar? Você teria coragem? E é eu a falei: pirofagia, é o curso de É fogo, é? pirofagia. Ah, Aí eu: Sim, vamos aprender. Ele: Mas você tem que cuspir fogo, vai aprender a engolir. Eu falei: Não, eu quero. E engoliu fogo? engolir fogo. Aí a gente brincando disso, aprendi, fui na cara e coragem e aí me apresentei no maior evento de reggae da América Latina, né? Que foi a República do Reggae, Aqui em Salvador, aqui em Salvador, no no ET. ET. Isso. Caramba, velho. Aí o que foi uma brincadeira ali naquele momento, eu acabei levando pra vida, né? Mas você descobriu a arte circense por um acaso? Ou já tem uma coisa da família, tem alguma relação com o pai, com o tio, com o avô, que gosta de certa forma e ter um contato com algum tipo de arte ou até arte circense, Então, enfim. eu não tenho ninguém que seja referência em arte em si na minha família. Tipo, minha mãe, ela é artesã. Ela trabalha com artesanato, Ah, que mas ela legal. atualmente é costureira, mas ela tem trabalho com artesanato. O lado da família de meu pai, algumas pessoas trabalham na indústria de camaçaria, outras pessoas seguiram outros segmentos, mas na arte mesmo, eu acho que foi uma coisa que foi despertando de pouquinho em pouquinho comigo. É, tipo, eu tocava violão, aí ia pro lado da música. Inclusive, eu fui aluna de Eric também, Mazzoni. Sim, Eric Mazzoni, grande E Mazzoni. acho que em 2010, quando ele tinha o projeto do
da Cidade do Saber em Sim. movimento. Uhum. Aí eu morava em Coqueiro de Arembepe na época e participei da aula de percussão dele. Ele estava meio que formando um grupinho ali, ensinando aula de instrumento. Foi a primeira parte da arte, assim, que eu falei, poxa, legal. Depois fui desenhar, entrei nesse de querer desenhar e aí fui me afastando devagarzinho, né? Meus pais meio que me incentivavam para ter uma formação, né? Para estudar, para ser alguma coisa dentro da indústria de camaçari, sempre me impulsionaram para isso. E aí, assim que eu terminei a escola, fiz logo o curso de logística e acabei entrando nesse universo de trabalho industrial, né? E aí é isso, com a arte mesmo só veio mesmo com esse meu ex-companheiro, que ele trouxe pra mim de cara. Você viveria, você não se vê fazendo isso. Teve momentos, inclusive, que eu tava preparando projetos pro curso e eu falei, cara, eu não me vejo fazendo isso minha vida toda, sabe? Aí ele, eu vejo isso em você e tal. Mas enfim, e aí eu fui tendo cada vez mais curiosidade com isso, buscando outros elementos. De 2022 pra cá foi quando eu me enfiei de cara mesmo, sabe, com arte circense. Comecei a explorar malabares, estudar mesmo, perna de pau. Comecei a pensar na ideia de transmitir essas ideias, essas informações para as crianças, para outros adultos, aprender através de mim o que eu já sabia, né? Ali, tipo, ministrar aulas para as crianças, ministrar para os adultos. Aí veio a ideia de formar mulheres com pirofagia, questão do empoderamento. E aí foi indo. E assim, e a família, velho? Porque é uma parada meio diferente, assim, né? Da realidade das nossas famílias. E nossos pais sempre têm aquela preocupação da gente não passar as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas mazelas que eles passaram. Por isso que eles lutam tanto para que a gente tenha uma formação, que a gente tenha um bom emprego e tal. Como foi enfrentar isso aí dentro da família? Eu sou família de cara assim, não, minha filha, vamos lá, a gente vai te ajudar, pá. Você vai ser a maior é o que pirofágica, é? É, pirofagista. Pirofagista do mundo e pá e tal. Como foi esse processo com a família, velho? Eu digo Foi para você, difícil ou foi. eu digo para você que setembro do ano passado foi quando eles falaram: "Ah, não, outubro do ano passado, que eles falaram: "Ah, dá certo". Mas eu já tinha desde janeiro só trabalhando com arte de circo. Mas foi bem difícil para eles entenderem o que era isso, né? Porque eles passaram a dificuldade. Meu pai foi baleiro, vendia bala de gente nos ônibus, né? Sustentou nossa família há 15 anos desse jeito, com alimento natural, também lá em Arembepe. Então, eles sempre encaminharam eu e minha irmã para uma direção que fosse mais fácil, Mais né? segura, né, Mais velho? segura, Mais segura. mas eu consegui provar a eles que existe a possibilidade alternativa de trabalho autônomo com arte, onde as pessoas vão valorizar, onde eu vou ter uma lucratividade ali por um tempo, meu filho pequeno, né? Como ele só mora eu e meu filho, então para mim ter mais tempo para criar ele, a forma autônoma me Dá mais proporciona isso condições. para ele, eu estar mais perto dele. Então eles foram entendendo, aí veio outubro, período das crianças, aí vem cachê bom, aí eu não paro, pá, meu pai tem que ficar com soco, eu tenho que trabalhar, aquela agonia toda. Aí eles foram entendendo que dá certo, sabe? Planejamento, organização, né, foco, listar, planejar o final de semana, né, que o neném vai estar comigo ou que o neném vai estar com o pai. Então, tudo isso eu fui trazendo para eles que não é uma loucura, não é a sinaleira. Que eu também passei pela sinaleira, Passou né? também pra sinaleira, velho? Pô, Fui. eu acho massa, sabia, velho? Um- Assim, o trabalho que aquela galera faz na sinaleira, porque o trânsito é um negócio tão cruel, Uhum. né? É tão mecânico. Eu lembro que uma vez eu li um livro de um antropólogo que ele tentava entender a sociedade brasileira a partir da relação do trânsito, né? Fé Sim. em Deus e Pé na Tábua, é o nome desse livro, Ai, que né? legal. E ele tentava entender como a gente se relaciona a partir da relação com o trânsito. Eu lembro que de uma passagem do livro, sabe, marcou minha vida assim, que ele falava assim, é, o motorista brasileiro no carro, quando ele tá ali enrijecido, e ele amolece quando ele percebe que no outro carro não é um carro, é uma outra pessoa. Tipo, você quer passar, você tá no cruzamento com o motorista. Aí tá aquela dificuldade de passar. Quando você baixa o vidro, que você fala assim, deixa eu passar, aquilo você amolece o cara, né? Então aquilo ali, você humaniza a relação do trânsito. E eu gosto dessa coisa do Ah, artista circense no sinal, porque ele ali, eu acho que ele quebra essa rigidez que tem no trânsito. Eu acho tão bacana. bem observado isso, porque é justamente isso que eu defendo com relação ao trabalho na sinaleira. Eu vou falar do meu trabalho, o que que eu fazia na sinaleira, né? Eu tinha o objetivo de viajar pelo país, queria chegar no Chile, trabalhando na sinaleira,
Foi tanto que eu comecei com artesanato e depois eu fui jogar malabares. E eu vi a forma que o artista de rua, ele é marginalizado, né? Por pontos específicos, por pessoas específicas que acabaram queimando essa cena, sabe? Então, eu tinha essa meta de chegar no Chile, viajar em família, tudo lindo, tudo massa. Mas o que me deixava bem e feliz em estar ali fazendo aquilo é porque justamente descentralizava a pessoa do celular, daquele foco de energia de estresse do trânsito e ela olhar para frente e ver uma apresentação e falar, poxa, aquilo ali, a figura roda um bambolê enquanto joga três claves. Então ele saiu um pouco daquele mundinho estressante dele. E eu ouvi muitas vezes um parabéns, um nossa, seu trabalho é lindo, poxa, que massa, eu nunca vi ninguém que fazia isso e tal. Então, o que me dava prazer eu, tipo, eu sempre levava isso, né? Independente da questão financeira que ali gerava, eu pensava sempre nisso, em levar essa alegria para as pessoas, levar o circo para todas as pessoas. Tanto que eu começava assim, boa tarde, gente, bem-vindos ao meu circo! Que massa, mano. Gritava para as pessoas pararem de mexer no celular e olharem para frente. Que E aí bacana. eles ficavam na curiosidade, o que que é aquilo? Aí quando via, tinha uma menina ali do nada. Às vezes eu subia no banquinho também pra ficar mais alta, quando eu ia pra Feira de Santana Nem mesmo. precisa muito, né? Nem precisa muito, né? É, 1,76 a mulher. Aí eu subia no banquinho e o povo já via que era aquilo. E outra coisa, eu não pedia dinheiro. Eu não gostava do ato de pedir. Por isso que eu falo, tipo, meu trabalho eu não. O que vinha ali do dinheiro era para ajudar na minha viagem. Ajudou também no período por um tempo que eu fiquei sem trabalhos, eu ainda não tinha essa visão de querer abrir uma empresa de nada, que foi de agosto a outubro de 2022, que eu fiquei desempregada, então eu vinha pra sinaleira todo dia aqui no Açaí, em Camaçari, pra fazer ali uma moeda. E aí eu sempre falava para as pessoas, se vocês quiserem ajudar com um sorriso, com um parabéns, com um obrigada, com qualquer moeda que esteja jogada aí, também estou aceitando. Aí as pessoas passavam o chapéu, não estendia a mão, não gostava desse negócio de estender a mão. Porque se eu olhasse para a pessoa no carro e visse que ela estava ali sorrindo para mim, aquilo ali já estava perfeito. Falei, pronto, no próximo passei, um monte de gente sorriu, um monte de gente respondeu o meu boa tarde, que eu ainda passava de mão baixa assim, boa tarde, com todo mundo. E tava satisfeita, pronto, bora pra próxima daqui. Vou esperar aqui mais 30 segundos, que o próximo minuto eu vou me apresentar de novo. Então é meio que isso, sabe? O impacto que eu acho que tem um artista de rua na sinaleira. Acho massa. Essa cena dele chegar lá, usar aquele um minuto que às vezes a pessoa tá atrasada, às vezes a pessoa tá estressada, e poder admirar um pequeno espetáculo ali, que por mais besta que seja, ou por mais que o cara esteja usando aquele momento ali pra ganhar uma lucratividade, ele tá parando sua distração, de você se estressar um pouquinho ali, sabe? De você sair daquele mundinho. Eu acho um trabalho assim fantástico, eu adoro. E às vezes até eu sinto assim, às vezes, que depois desse negócio do Pix, a gente acaba não dando mais que não tem uma moeda. É, E eu sinto pra caramba que às vezes tem um artista fazendo um trampo como esse no sinal, e eu quero dar uma moeda pra poder ajudar, pra incentivar, né? Porque eu sei que sim. eu vejo que ela é um trabalho, Uhum. né? E às vezes eu não consigo. Eu sinto às vezes essa falta de não conseguir dar essa contribuição ao trabalho dos artistas de circense que fazem esse trabalho nos sinais. Mas para você na escola, você estudou aonde? Você nasceu em Camaçari, você cresceu em Camaçari. Como era você na escola? Você estudou em que escola quando você era pequenininha, assim? Ó, eu nasci em Salvador, mas Soteropolitana. só que eu cresci em Camaçari, Hum. né? Eu vim pra Arembepe Arembepe é Camaçari, é mais distrito, né? A NBF convida a gente para uma vida mais alternativa, né? Aqui Tem uma fica coisa assim, mais. tem um negócio Eu mais, não gosto desse separatismo, né? né? Da orla de Camaçari, porque é todo mundo junto, pô. É verdade, é Tá tudo todo mundo. Camaçari, é. Mas a NBF tem esse convite de levar a gente para uma vida mais alternativa, né? Uma vida É, menos corrida, né? Uma coisa. Tem essa coisa da justamente. NBF, né? Sim, mas difícil aí você estudou Aí cresci em Arimbep, estudei no Lídia, no no Lídia. Giltônia, lá em Arimbep. Depois eu vim pra cá, pra Camaçari, comecei a estudar aqui no Polivalente, depois fui pro Modelo. Aí finalizei meu último ano no Modelo, logo depois fui pro Senai. Aí Hum, foi quando fiz o curso curso de de logística. logística. Dentro dali do curso de logística, eu consegui o estágio na Kimberly. Da Kimberly fiquei nesse período. Só como eu falei, eu fiquei 2 anos de contrato, mas pandemia não permitiu que fosse demitida, né? E aí, em consequência, também veio o meu bebê, o Sol. Ver o sol. O Sol no O meio da sol nasceu. no meio da pandemia. Opa! E você é o que na escola você era
tímida, você era aquela menina que você tava na frente da sala, era do fundão, era estudiosa. Não, eu Você era era da frente, tipo assim, eu acho que eu vou me definir como uma falsa nerd. uma falta, Falsa falsa nerd, nerd. tipo assim, eu participei de Olimpíadas de Matemática, ganhei. Eu digo que eu sou de exatas por causa disso, porque participei da Olimpíada, já ia pra Olimpíada Baiana. Isso foi em 2015. 2015 foi. Aí eu ia participar da Olimpíada Baiana. Só que eu tinha aquele negócio assim que eu me interagia com todo mundo na sala, mas também gostava de estudar, gostava de ficar na frente, porque minha mãe tinha essa cobrança comigo, sabe? Nada de notas baixas, nada de conversar na sala, nada de faltar. Então eu sempre procurei ficar nesse caminho de estudo. Tanto que eu nunca entrei em recuperação, nunca entrei em nada disso. Mas eu gostava bastante de estudar. E E me você, interagia ali. você é filha única, tem irmãos, Tenho uma irmã. uma irmã, só vocês dois são? É, só tenho uma Você é irmã. mais velho ou Eu sou mais velha você que é mais ela. velha? É. Como é a sua relação com sua irmã, velho? É muito legal. A gente. Você gosta de ter irmão, de ter irmã? Sim, Você gosto, acha porque. bom, você acha bacana isso? Sim, que hoje em dia a gente é muito amiga, né? A gente já teve nossos atritos de infância e adolescência, É. mas hoje em dia a gente tá bem tranquila, bem sociável e ela. E felizmente. Mas a gente Já brigou muito passa pelo controle da TV? já, várias vezes, bastante. Já brigamos por várias coisas, mas a gente conseguiu atingir um nível de maturidade, né? É, é muito comum, né? É, Na adolescência, os irmãos brigar pelo controle da TV, porque um quer assistir o futebol, outro quer assistir a novela, é. outro quer assistir isso, outro quer assistir aquilo. Mas eu acho que é o rito de passagem, né? Do seu desenvolvimento como ser humano. Se tem um irmão, ele é certo você brigar. É verdade, Mas faz parte. felizmente eu e ela conseguiu se dar bem, Mas né? você Que assim, cresceu em Arembepe mesmo. em Arembepe, Você cresceu toda a ali vida, a vida toda em Arembepe. toda a vida. Aí É. mudou muito Arembepe. Rapaz, mudou bastante, assim. Eu sinto que as pessoas, cada uma seguiu pro seu caminho, mas algumas coisas mudaram, entende? Então, várias coisas foram ocorrendo, mas acho que mudou De bastante. quando você chegou em Arembepe até, você está com 24 anos, sei lá, de quando você tem ideia assim do que era a Arembepe e tal na sua infância, você brincando ali, correndo, né, jogando bola, jogando vôlei, sei lá, brincando Uhum. de boneco com suas amigas. Desse tempo que você consegue buscar isso na memória pra cá, você acha que tem um Arembepe melhor pra viver, pra poder. A Arembepe de hoje, pra educar a Sol, é melhor do que a Arembepe de. A sua Arembepe quando você tinha a idade dele, você acha isso? Então, o que que acontece? Eu acho que ela mudou muito, mas ela se perdeu um pouco em cultura. Eu sinto que nesse sentido, assim, de cultura, de lazer, por exemplo, também, né? Eu acho que ela tá um pouquinho esquecida. Pelo que eu fazia na infância, as coisas que eu e minha irmã a gente tinha de acesso a projetos culturais, enfim, várias coisas que acontecia dentro de Arembebe que a gente poderia participar. Tinha aula de capoeira com projetos, a gente tinha aulas de violão. A gente tinha acesso à cultura, mais do que hoje em dia. Hoje em dia eu não vejo acontecendo nada. Não vejo mais projetos de artes marciais, como também eu participei, né, na infância. Não vejo nada. Lá em Aribepe, eu tenho que ficar caçando coisas pra botar o sol pra fazer, ou ele faz comigo em casa. Hoje em dia, quem leva a cultura pra sol sou eu. De mim pra ele. Porque realmente não vejo esse investimento, esse fomento, né, dentro de Aribepe. Eu não sei em que parte, em que momento isso aconteceu, onde isso se dissipou, se as pessoas pararam de querer fazer isso lá dentro, né? Não sei em que momento específico aconteceu, mas eu observei que, pra mim, agora como mãe, eu procurar pro meu filho uma coisa pra ele possa fazer um lazer de graça, né? Porque realmente não tenho como. Tem algumas coisinhas específicas que você tem que pagar. Pagar isso. Mas o cultural, até o parquinho mesmo de diversão que tem lá, não tá em tão boas condições, né? Hoje em dia, acho que pelos próprios moradores também, não preservar tudo isso. Eu sinto falta disso, de acesso à cultura, a lazer e à cultura lá dentro. É, acho que o lazer tornou-se uma coisa cara, né? Eu tenho falado muito sobre isso, tenho conversado às vezes com minha esposa, a gente tem conversado e falado assim, poxa, hoje se você quer fazer uma coisa com a criança, tem que pagar, Uhum, né? É quase absolutamente tudo que você tem que fazer com a criança, você tem que pagar, porque não tem nada de graça, as praças não funcionam muito bem, né? é, Não tem eu não entendo como é que assim, a gente não tem um parque. Pô, uma cidade desse tamanho, acho que uma cidade deveria ter um parque, sabe? é, Uma área verde. Aí o horto é legal, mas eu acho que o horto é pequeno, deveria ter um aham, parque gigante que você uhum, pudesse andar de bicicleta, andar de sim, patins, ter um half, uhum, sabe? Ter uma área para você fazer um campzinho assim e tal, enfim.
Mas, infelizmente, o lazer realmente na cidade tornou-se uma coisa muito cara. Tudo que você quer fazer com a criança, acaba você tendo que pagar. Mas essa coisa de você ir pro Chile, você foi pro Chile, velho? Ou você não Não, foi pro Chile? não, não, não. Chegou. Conta essa São... história pra gente aí, vá. Rapaz, isso foi uma maluquice, assim. A gente. Primeira coisa, a gente largou tudo que tinha aqui, só tinha 2 meses. A gente largou tudo, bora morar no meio do mato. A Bora gente morar. quem? Eu e o pai do filho dele, do meu filho. Ao pai do seu filho, É, seu ex-marido no caso. meu ex-marido. Ah. Bora morar no meio do mato, bora. Eles foram morar onde, A gente rapaz? foi morar no meio de Monte Gordo. É sério, bicho? Num lugar lá que é conhecido como Lagoa Seca. A gente morou assim, construiu nossa vilinha ali com os amigos, levamos um bocado de amigos, aí a gente construiu nosso chalé lá. Falou assim: ah, não, bora viajar pelo país. Porque a gente conheceu um casal de amigos nossos que tinha viajado com filho, e a gente se deslumbrou com isso. Bora viajar. Vamos pra onde? Vamos pro Chile, vamos chegar lá. Beleza. Descemos, começamos todo o interior da Bahia, lindo, Chapada, conhecemos lugares que eu nem imaginava que poderia conhecer, Bom Jesus da Lapa, pegamos tudo, atravessamos para Minas, E aí, tudo isso como? trabalhando na sinaleira, Trabalhando, chegava na cidade, trabalhava fazia o dinheiro, e pau! pau, e eu fico assim, meu Deus, isso foi há 3 anos atrás. É mesmo, velho. Então eu tô tipo assim, não, mas foi importante. Eu acho Foi importante. que são algumas páginas do meu livro interessante para mim analisar. Que eu peguei disso, tirei desse momento o melhor para eu trabalhar hoje com circo, né? Claro. Enfim, atravessamos Minas, chegamos Rio de Janeiro, tudo lindo, tudo massa, perto do Natal. A gente ficou atravessando Ubatuba, Paraty. Aí a gente, poxa, e se a gente voltasse pra Bahia? A gente, bora voltar pra Bahia. Voltamos pra Bahia, passamos ano novo aqui em Jacobina, na Jacobina. E aí, enfim, o casamento também acabou se finalizando nesse entre e meio. Pelas questões mesmo da dificuldade. Eu acho que quando você viaja em família, com neném, e é a questão de ser um pouco árduo você trabalhar na sinaleira o tempo todo, essa correria, né? Acaba que você cria um cansaço mental e físico pra você e sua família, e você pensa, não, acho que melhor a gente parar por aqui, porque senão vai ser é, pior pra gente e pro nosso filho. Então, e também teve outra coisa, eu olhei muito pro sol. Quando a gente voltou pra Bahia, o sol já tinha 1 ano e 2 meses. Então eu fiquei pensando em escola, sabe, essas outras coisas. Então eu não quis ir mais na maluquice dali que poderia ser interessante pra gente, mas não tinha de fato um propósito. Tipo, chegar no Chile, beleza, se a gente tivesse chegado no Chile, o que que a gente ia realizar lá? Né? Eu fiquei pensando isso um pouco com a Dalila de 21 anos daquela época ali. O que que a gente ia fazer quando chegasse lá? Não tinha um propósito, um fundamento em si do que ia fazer lá. Então, talvez não ter dado certo chegar dessa maneira no Chile, acho que foi em benefício para eu construir com uma outra coisa de volta, ainda que fosse de volta para Arembepe, né? Que eu falo que eu rodei, vou para Camaçari, Salvador, tudo e acabo parando em Arembepe de novo. Não é porque tem um imã. Tem um imã, cara, não é possível. Aí eu a gente conversou, finalizamos a relação e não retornei a viajar de novo com o trabalho na sinaleira dessa maneira, né? Viajando assim. Fui algumas vezes pra Feira de Santana para fazer dinheiro, porque tava nessa loucura ainda, né? E aí, o que eu vou fazer? Aí depois eu consegui um emprego também como animadora. Foi outro lugar também que foi importante pra mim, trabalhar em hotel, onde eu me descobri recreadora. Aí eu falei, pô, recreação, massa. E é também outro trabalho árduo. Tinha momentos que eu falava assim, caramba, velho, trabalhar em hotel, em hotelaria, com animação, com recreação, você tem que estar aqui 100% para depois você estar 100% com o seu filho em casa. E é uma loucura, um bocado de criança para você cuidar, crianças às vezes que são muito dependentezinhas, e aí você tem que dar toda aquela atenção e brincar e se divertir. Foi importante, porque depois eu vim com a ideia de fazer o Lila Circus, que era a priori a recreação só para crianças, mas eu vi que poderia abranger todas esses cenários do que eu já fazia, né? A perna de pau, que é esses receptivos, essas brincadeiras, apresentações, a pirofagia, que também pode ser inserida nesse Lila Circus, e as aulas de cada vertente. Hoje em dia eu já estou ampliando também para os aéreos, né? Que é o tecido, já brinquei um pouquinho de trapézio, já estudei um pouquinho trapézio. E fui indo, até que Então, cheguei. não deu pra chegar no Chile. Não deu pra chegar no Mas deu Chile. pra conhecer muita coisa no Brasil, velho. Deu Caramba, bastante.
Rodou Minas, Rio, São Eu Paulo. conheci no total 53 cidades. Caramba, velho. Aí, em setembro, minto, ainda em setembro de 2023, eu fui para Fortaleza, porque eu fui convidada para dar aula de hidrofagia no Vila Galé de lá de Cumbuco. Só que quando eu cheguei lá em Fortaleza, eles cancelaram a aula. Aí eu, eita, o que que eu vou fazer? E aí? Porque eu ia formar todos os animadores de lá do Vila Galé. E aí eu fiquei, tá, vou fazer o quê? Aproveitei pra conhecer a cidade. Era o período do meu aniversário também. Fiquei lá 17 dias, curti, conheci bastante pessoa. Mas aí eles custearam essa estadia sua, não? Não, É não. tipo Porque assim, eles cancelaram, mas eu já tinha onde ficar. Fiquei na casa de umas amigas lá. mas não paga nada? Assim, Não, eles me convidaram pra ir pra lá e eu, como eu viajo de graça, porque eu tenho ID jovem. Outra sim. coisa também que motivou, bora viajar para outro país, a gente viaja de graça. ID jovem, aí. Mas o governo proporciona o ID jovem para E é estudantes, uma né? experiência E é maravilhosa você maravilhoso. poder viajar, conhecer outros lugares. Claro. Enriquece, né? É, Enriquece. Acho que é um programa bacana esse programa, velho, é. né? Como assim Até os 29 anos aí você viaja de graça. Então dá pra conhecer muita coisa ainda, velho. Dá, Dá pra tomara. levar muito sol pra Pra, passear aí. Dessas viagens aí que você fez por essas várias cidades do Brasil aí, tem alguma história assim inusitada, uma história que marcou você, momento de dificuldade assim, uma experiência que, caralho, vai passei por uma dificuldade que, sabe, um assalto, sabe, tem alguma coisa que na verdade, eu acho que tem mais lembranças é, negativas do que positivas, assim. Eu, eu não sei, quem cuida de mim, né? Quem cuidou de mim todo esse tempo, acho que Deus acima de tudo, né? Porque foram muitas coisas que me deixavam aflitas e de estar trabalhando daquela maneira, né? A gente já precisou, inclusive, dormir na rua também algumas vezes. Rio de Janeiro mesmo foi um dos lugares que mais me deixou tensa. Todas as cidades. A gente começou a região dos Lagos, Macaé, até chegar em Paraty ali, na fronteira já com São Paulo. Para mim foi bem tenso. Foi divertido, eu levava tudo com muita leveza, com muito esportiva ali, mas eu percebi o que que acontecia em volta, né? A gente ficava em situação de vulnerabilidade, dormindo ali em barraca de camping, sabe? Então, teve esses momentos tensos assim, por eu não saber quem estava em volta de mim, né? Meu ex-companheiro ter que ficar vigiando, essas coisas. Mas proporcionou também eu chegar em lugares que eu nunca imaginei. Em tão pouco tempo. Conheci em Belo Horizonte mesmo a Casa Circo, né? Que foi uma, assim, que também foi outro lugar que abriu minha mente pro circo, né? Eu esqueci o nome do rapaz. Enfim, é uma Casa Circo que tem lá. Ela é referência no mundo inteiro, né? Um argentino que ele pegou um terreno e construiu a casa dele literalmente como um circo, onde acontecem espetáculos, acontecem apresentações, oficinas. Viajantes de todo mundo vão para essa casa em Belo Horizonte e eles montam é, espetáculos, aulas, enfim, o pessoal passa um tempo lá nessa casa. E quando eu fui pra lá, a gente ficou lá, acho que uma semana dentro dessa casa. A gente conheceu tanta gente, aprendeu tanta coisa ali dentro, que pra mim foi um dos momentos mais importantes, assim, de toda essa trajetória, sabe? Fora a questão de viajar pelo interior da Bahia, que eu conheci diversas pessoas, assim, as pessoas ficavam, cara, como é que você viaja assim, né? A gente carregando mochila, peso, carrinho de neném, um monte de coisa, a gente conhecia muitas pessoas do bem. Felizmente, nunca chegou ninguém pra querer usufruir das nossas coisas, usufruir de negatividade pra gente, sabe? Mas conseguimos conhecer e vivenciar boas experiências, né? Em todo esse decorrer. dessa sua experiência de trabalhar fazendo, né, o arte circense nos sinais, é mais difícil fazer arte circense em Camaçari ou nessas outras cidades que você andou? Camaçari ainda tem uma resistência ainda a esse. Rapaz, eu acho que a Massari tá abraçando agora, mais um pouquinho agora, né? Pelo relato e pelas histórias de outras experiências de pessoas que trabalham com arte e ciência aqui antes, ela tá melhorando agora, sabe? Tá, porque ela tá não se limitando somente ao artista da sinaleira. Ele já tá abrindo possibilidades de você trabalhar com arte circense dentro de escola, dentro de espaços de teatro, né? Como abriu agora a Penab mesmo, né? Para você. E uma das que estavam sendo contempladas era o circo.
Ainda que fosse dentro da arte cênica, estava sendo contemplado o circo. Foi muito legal isso, porque abriu essa possibilidade Claro. do artista poder ser inserido nisso. Então, eu acho que do ano passado para cá que está tendo mais um pouquinho desse reconhecimento. Pela essa questão também de campanha política, né? O pessoal gostou bastante de querer inserir o artista nesse cenário. Mas, em comparação a outras cidades, ainda é muito pouco, sabe? Eu não gosto nem de comparar com Salvador, porque Salvador também, a grosso modo, é craudiado, assim. Claudialdo quer dizer o quê? Tipo, já tá muita gente já tem muita gente, já não tem mais espaço, eu acho que já não tem tanto espaço para artista circense, tem muito artista. Entendi. Então, com outras cidades que eu presenciei, eu me senti muito mais abraçada, sabe? Inclusive fora do país, Fortaleza ou fora do Brasil, ou fora da Fora da Bahia. Bahia. Calma, ainda vou chegar fora. É o É o Chile, bicho. Chile É esse chamando. Chile aí chamando você. É, Fortaleza. Fortaleza foi uma cidade que eu fui abraçadíssima. Fortaleza é Como maravilhosa, artista, bicho. Fortaleza é. eu tenho alunas mulheres que eu formei lá, sabe? Em Fortaleza. Eu fiz muito network lá em Fortaleza. Pessoas vinham conversar comigo, entendeu que era meu trabalho, queriam abraçar aqui lá dentro. Eu só tinha um time muito curto lá dentro do estado, entende? Da cidade. Eu fui a primeira vez em abril de 2023 por um trabalho que eu fui fazendo no evento lá. Ficamos lá 4 dias, depois a gente retornou. E aí foi quando eu tive a ideia de, no mesmo ano, em agosto, ir pra lá, pra conhecer lá. Mas eu ainda acho que fora da Bahia, o artista cis tem um pouco mais de reconhecimento, pelas minhas experiências. Não estou generalizando, porque eu acho que outras partes da Bahia também são bem valorizadas, né? Existe na Chapada Diamantina o Circo do Capão, que tem grandes artistas do gente do mundo inteiro vai para lá. Pessoas de outros países também estão morando no Capão, estudando no Capão, né? No Circo lá do Capão. Então, eu acho que não generalizando, mas a minha experiência, o que eu senti foi isso, sabe? Que ainda aqui, nesses dois distritos, Camaçari e Salvador, é um pouquinho mais fechadinho, sabe? Ainda tem. Camaçari precisa ampliar mais o olhar. Acho que precisa. Eu passei no sinal esses dias. E aí a menina fez um trabalho lindíssimo. Eu achei muito massa, né? E aí depois ela saiu passando, né, nos carros pra ver se alguém dava alguma coisa pra ela. E ninguém deu nada, né? E eu falei sobre isso. Eu falei assim: Camaçari ainda tá se abrindo para essa arte, para essa cultura. A cidade ainda não entende isso ainda de direito ainda, né? Acho que é uma Sim. coisa que nós estamos aprendendo a se relacionar, a gostar, a entender e por aí vai. E o Lila Circo, cara? O Lila Circo foi. Essa experiência surgiu como? O que é que você faz no Lila Circo? Você leva eh, esse trabalho para que locais e por aí vai? Então, ano passado foi depois que eu pedi demissão do meu trabalho, dia 16 de janeiro, que eu trabalhava como uma ótica aqui em Camaçari. Aí eu tive a ideia de querer continuar trabalhando com artistas levando entretenimento com minha própria empresa. Falei assim, eu vou abrir uma empresa para recreação, Que legal. para as escolas, enfim. Só que aí se abrangeu para eu poder também dar aula, para eu poder acessar esses outros lugares, aniversários, né? Então virou meio que uma empresa de entretenimento, né? Ainda que eu seja a pessoa que também dê aula, né? O Vila Circos não queria que se limitasse somente a isso. E foi isso, então eu pensei em abrir essa empresa, em abrir alguma coisa para mim, né? De forma mais profissional, porque não queria também uma coisa de qualquer jeito, eu queria ver que se gerasse lucro a longo prazo, sabe? Acho que um pouquinho da logística me deixou meio que mais organizada para isso, fui usando alguns conhecimentos com isso e deu certo, né? Ainda não estou onde eu quero, não estou nem perto, mas foi um start de que eu poderia viver somente disso. Eu vi outras pessoas também que me contratavam, que têm empresas de pequeno porte, me contratavam para fazer entretenimento e eu observava como elas faziam. Eu falei, poxa, cara, eu posso fazer isso lá, trazer isso lá também para onde eu moro. Apesar de que 99% do meu trabalho é em Salvador, né? Mas ainda assim tem uma pessoa que oferece entretenimento de recreação e animação dentro do universo do circo aqui em Camaçari. E aí eu fui levando, divulgando, network, né? Tudo network, tudo conversando com todo mundo, apresentando um pouquinho o trabalho, fazendo muita ação de graça também. Porque eu precisei divulgar, precisei fazer, mostrar às pessoas, explicar para elas o que que é circo, o que que é entretenimento com circo. E fui levando, e tô aí até hoje. Você acha que assim, esse grau de organização, né?
organização burocrática mesmo, de abrir uma empresa e tal, tem todo um processo e tal. Isso ajuda, né? Ajuda Sim, na abertura de novos mercados, de chegar a trabalho, convites e tal. isso. Tanto que hoje em dia acabam terceirizando pessoas para poderem fazer esse trabalho. Você contrata, agora você está contratando É, pessoas. porque às vezes precisa assim, tipo assim, às vezes tem escola. Esse ano mesmo de janeiro foi o ano, foi o primeiro janeiro que eu trabalhei intensivamente para escolas. Tipo assim, tinha contratos que eu não conseguia atender e eu tinha que colocar outras pessoas para trabalhar. Porque normalmente as escolas querem receptivo de volta às aulas. Aí colocam perna de pau, um malabarista, um cara que anda no monociclo e uma menina fazendo bombolê. Eu não tinha como fazer as quatro coisas. Aí, aí eu Também é fiquei uma só, né, chateada, velho? me virei nos 30 ali. Não, aí eu chamo, convido. São, inclusive, amigos de longas datas, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso. Eu trago essas pessoas, né? Meio que uma troca também, que eles também não têm empresa, mas eles têm o conhecimento deles. Entendi. Aí eles convidam outras pessoas. E aí eu fui chamando eles para poder fazer isso. Aí o terceirizar é isso, né? Que eu colocava eles para fazer essas funções, ainda que eu estivesse ali também presente. E foi isso. Quer dizer, a partir de agora você está contratando pessoas, gerando emprego. Gerando emprego ainda. É brincadeira? Olha aí, bicho. Cai pra você ver, né, velho? Coisa boa, né? Mas é tudo uma troca, porque eles também me buscam. É, entendi. Poxa, Dari, seu trabalho eu quero pirofagista. Quero você, quero uma perna de pau, você. Aí me chama também. Nesse trabalho assim, você faz só perna de pau e o pirofagista, né? Que é do fogo. Pirofagia, o malabares, faço tecido e dou aula de todas essas vertentes. E tô estudando contorcionismo, mas eu tive uma lesão no ombro agora que eu tô. Já tem uns 2 meses Segurando a paradinha. onda, né? É, E esse trabalho com mulheres que você falou que você formou 15 mulheres e tal, sim, é, vem muito numa perspectiva, porque parece que sempre no sinal, quem faz esse trabalho com fogo geralmente sempre é o homem, né? Eu não vejo, sim. nunca vi nenhuma mulher fazendo, pelo menos, né? Nunca vi nenhuma mulher fazendo. É, e aí tem essa ideia de quebrar um pouquinho, né? De dar um espaço agora para as mulheres também, entrar nesse mercado, não pode ser uma coisa só masculina, tem uma coisa da militância Então, mesmo, né? então, o que que acontece? A pirofagia, pra mim, na verdade, ela chegou muito para me redescobrir como mulher, assim, sabe? Eu acho que me fez notar quem eu sou nesse mundo, assim. Eu acho que às vezes eu penso que eu nasci pra isso, pra fazer isso, porque a ideia de transmitir isso para outras mulheres era levar justamente esse empoderamento, né? Essa coisa da coragem. Eu gosto muito de levar essa palavra, coragem e liberdade. A pirofagia proporciona as duas coisas. A sua coragem e a sua liberdade. E ainda o porquê colocar uma mulher. Porque eu me senti uma mulher mais empoderada e mais forte depois que eu comecei a trabalhar com o fogo, né? Eu sou leonina, meu elemento é fogo também, então meio que me deixou perto disso, próxima disso. E aí, em 2023, eu resolvi trazer as aulas para as mulheres, também com essa questão do conhecimento de você se empoderar como mulher, né? Tá até repetitivo. Com isso. E aí eu lancei na internet, se alguém quisesse, né, aprender aula de pirofagia, estaria ensinando. E aí minha amiga, que virou uma irmã de vida, a Carol, foi a primeira que abraçou, né, a pirofagia. Eu tava passando, inclusive, até por um momento difícil, me mudando daqui de Camaçari para retornar a Arembepe, e ela abraçou. Quando eu comecei a ensinar para ela sobre a aula da pirofagia, o que que você faz, ensinei as técnicas de cuspida, de engolir fogo, todas essas técnicas, ela começou a perceber um lado feminino nela que ela não tinha, sabe? E isso eu também comecei a sentir de mim também, de poder passar para ela esse poder que tinha, esse poder de Massa. uma deusa, né? A gente indo uma coisa mais mística. E aí fui indo, surgiram outras alunas depois disso, outras mulheres de outros estados, uma mulher, inclusive, da França, Josi, ela também se formou comigo. Pô, que massa. Depois eu fui convidada para Amargosa ano passado, para formar mulheres lá também, em Amargosa. Lá fiz uma turma comecei com 10 pessoas, aí finalizou com 7, que algumas pessoas ficaram com medo e tal, até finalizamos com 7 pessoas. E foi muito legal isso de eu proporcionar isso, porque o meu carinho com a pirofagia, né? O que me fez pirofagia foi a abertura para eu entrar mesmo nesse mundo do circo. Então é um lugar de. Eu tenho muito respeito, né?
pela pirofagia, de um lugar que eu tenho muito respeito por entender que é um elemento ancestral, um elemento, né, que está conectado, que faz a gente ser humano há muitas eras, né? Então é de um lugar de muito respeito que eu tenho e trouxe pra mim dessa forma do brincar, ainda que se traga um pouco de mim como mulher, sabe? Ah, que bacana, né, velho? É. Alguém assim queimou, velho? Alguma aluna minha, eu acho que se queimou depois, participando, mas eu já me queimei várias É vezes. sério? Meu Diversas Deus. vezes. Não, para com isso, velho. Eu tenho Mas uma. queimando assim, dentro da boca não, né? Eu me queimei ano passado Engolindo. cuspindo fogo. Ah, cuspindo. Mas foi erro de direcionamento de vento. Porque quando você vai cuspir o fogo, você tem que observar para onde o vento tá indo. Ah, tem isso também, é. É, Aí, tá vendo aí, ó. você Ô, vai o cara que é cuspir. leigo, aí vai aberto, vai com garfo, o negócio é sopa, aí se atrapalha tudo. Ah, tem O isso que também, é pra foi? você ver aí, ó. Tudo tem técnica, né, Aí velho? eu cuspi, meu cabelo tava aqui. Eu tava meio que com um pezinho aqui de cabelo. E aí pegou fogo e eu, na hora, me apresentando ali, eu não pensei muito e só apaguei no meu rosto. Quando eu vi, queimou assim um pouquinho o rosto. Aí foram meses de tratamento. Ainda tem uma manchinha assim, bem de levezinho. Agora eu tô com maquiagem, mas bem de levezinho. Mas foi pra mim prestar um pouquinho mais de atenção, sabe? Foi a primeira queimadura em 5 anos trabalhando com isso. E por mole mesmo de observar que o vento tá vindo e eu não perceber e cuspir. Não foi nem pelo E, produto, nem nada. e há possibilidade, a chance da pessoa também se queimar engolindo o fogo. Engole o fogo mesmo, bicho. Se você utilizar o produto errado. Agora, o produto que a gente usa, o mais seguro que temos à disposição no mercado, eu tenho uma história de uma colega que ela se queimou, inclusive que ela ficou em coma É com sério. esse produto específico, mas ela acredita que estava adulterado. Aí ela tem uma partezinha do corpo aqui queimado no peito e tal, É. mas foi uma questão. Ela acredita que foi por algum adultério do produto em si, porque é um dos produtos mais seguros que a gente tem acesso, né? Claro que existe o combustível especial para isso, mas é só encontrado na gringa, Turquia, outros lugares do país. Rapaz. Então queimou tudo aqui, queimou. É, ficou em coma. Foi mesmo, velho. É, Caralho. então tem que ter bastante E atenção. a chegada de sol, velho? Você tinha 21 anos, com 20 anos quando só nasceu, Foi chegou. 20 anos. E aí, velho? Uma garota com 20 anos. É um Já tava já no mundo circense já tava já, ou Na verdade, eu ainda estava trabalhando na Kimberly, ainda tava quando na eu estava Kimberly ainda, grávida. Foi antes da pandemia entrar. antes da Quando pandemia eu entrar. descobri, eu estava com 3 meses já. E aí eu tive a ideia de dar o nome dele de Sol, independente do sexo. Independente do sexo, assim, sol. Independente do sexo, ia ser Sol. É sério? É, porque eu não sei. E por que sol, velho? Rapaz, tinha um significado na época Eu da, achei massa, vou da relação dizer logo assim. que eu achei, dizer logo que eu achei, É porque tinha achei show de bola, velho. era uma coisa de correlação entre eu e o pai, né? Era do Sol, né? Do nosso relacionamento. E eu falei, vai se chamar Sol, porque o Sol tá sempre presente aqui na nossa relação. Felizmente, né? Ainda se perpetua, né? Esse amor todo que a gente Claro, tem pelo claro, menino. claro. E ele nasceu, e por incrível que pareça, nasceu lourinho. Ele nasceu branquelinho, lourinho ainda, e brilha mesmo como um raio de sol. E essa questão do circo brinca, tem eu aqui, vai lá um pouquinho com o pai, né? O pouco que é contado, né? Ele participa bastante do circo, Ele assim gosta? comigo, demais. Demais, né? Sobe no tecido, Meu brinca, joga Deus. malabares, a gente faz umas brincadeirinhas, eu e ele. Gosto de trazer muita dinâmica de malabarismo de bolinhas com ele, né, para trabalhar um pouco o cognitivo dele, Sim. né, já que essa fase ele já tá conseguindo agarrar, já tá conseguindo pegar, então eu brinco muito com isso nele. Pra quando. Acho que eu acredito que ajuda no desenvolvimento, né, da Claro, criança, claro, o trabalho demais, cognitivo. demais, demais. E ele se joga, brinca, fica de cabeça para baixo. Mas veio com 20 anos. E 20 eu anos, velho. fiquei um pouquinho tensa, né? Eu falei, cara, tô trabalhando, minha casa própria, e tô grávida em pandemia, aquele medo, né? De ser. Eu considero como novo porque eu tava Claro, muito nova. claro, é uma novidade, querendo ou não, é uma novidade, né? É, Assim, como é que é a chegada do seu filho? Ele ajuda, né, a olhar, porque eu sempre falo às pessoas assim, a chegada de Maria, minha filha, mudou a minha forma de ver a vida, né? De olhar para as coisas, de enfrentar o mundo, sim. sabe? Uhum, Mudou muito pra caramba. uhum. Só contribuiu, né? Com certeza. Nessa perspectiva para você também. Como é que você, o que muda com a chegada dele assim na sua vida? Com certeza. Eu acho que só foi necessário por uma questão também de maturidade minha. De eu começar a enxergar as coisas como elas realmente são, sabe?
de eu ter mais inteligência em pensar nele antes de mim, em sempre buscar o melhor pra mim pra dar o melhor pra ele, sabe? Acho que mudou muito essa questão, essa sair um pouquinho dessa menina da Lila que tinha ali com 20 anos pra se tornar uma Dalila agora com um pouquinho de 24 anos, com 24 anos, né? Então, foi muito importante pra mim esse momento, sabe? Essa chegada dele. Eu tive um pouco de receio por medo de não achar que eu ia ter força suficiente pra ser mãe, ou maturidade pra ser mãe. Eu fui muito julgada também ali nesse entre meio, sabe? De que eu não sabia fazer, de que eu não sabia cuidar, de que, poxa, você vai derrubar seu filho, tudo isso me deixou com muito medo. Mas eu agora sozinha com ele dentro de uma casa e onde eu tenho que cuidar, onde eu tenho que estar sozinha com ele, é outra coisa. Sabe, é tudo muito pensado pra ele, muito pensado. O ambiente tem que estar bem pra ele. Eu tenho que estar bem pra ele, sabe? Então é muito do olhar é, para Sol. Todas as minhas decisões estão sendo baseadas em Sol, sabe? Então ampliou um pouco, me deu meio que um direcionamento, sabe? Para que eu trabalhe com tudo com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais do olhar amplo, mais para frente, sabe? Que bacana, né, velho? É bacana isso. Acho que a paternidade, a maternidade é uma coisa mágica, velho. Né? Uhum. Para quem se predispõe, né? Acho que é uma coisa incrível. O que é a família pra você, velho? O que foi olhar pra mim? O que é a família pra você? O que a família representa pra você, assim? O que Família pra mim é base. É base. É amor. É tudo. É o que você. É onde você se encontra, sabe? Onde você pode ser você mesmo. Onde você pode recuperar suas energias, suas forças pra você continuar a voltar pro eu. Família pra mim é isso. Minha família sempre foi isso pra mim, sabe? que Minha bacana, base. que massa. E sol? O que é que sol representa pra você? Só representa pra mim força e luta e brilho, né? E não sei, ele representa essa força que eu tenho que buscar dentro de mim todo dia, sabe? Sem ele, não é nada. Não sou nada, não consigo nada. É fundamental, né? É, E o circo, a arte circense? O que é que isso representa na sua vida, na vida de Dalila, né? O quanto isso é importante pra você, assim? Você se vê sem isso na sua vida? não, nunca mais. Eu tive períodos de repensar várias vezes. Acho que esse período de baixa, né? Quando você fica de frente com a dificuldade, ainda que você tome, vou trabalhar só com isso, vou ser autônoma com isso. O circo representa a transformação pra mim. Constantemente me transformar, me dedicar, dedicação. Então, quando você se vê na dificuldade, você fica um pouco, poxa, será que eu faço isso mesmo? Eu dou continuidade com isso? Dentro do circo, a transformação também vem pra mim ou estudar mais, ou ampliar mais isso. O que que eu posso fazer dentro do circo? Posso fazer uma educação física, trabalhar com circo em escolas, com formadora e educadora. Eu penso em ampliar também desse jeito, Que sabe? massa, Então, velho. ele representa pra mim isso também. Eu tô até revelando aqui que eu queria, que eu tenho uma meta de fazer educação física por causa disso, porque eu vejo muito próximo eles dois, Que bacana. sabe? Que Então, bom, velho. visualizo muito isso. Eu espero que Deus, Orixá, todo mundo me ajude pra, né, trazer o circo dentro das escolas também com a educação física. Você se sente realizada na sua vida? Você é feliz? Você acha que você está completa na Co- sua vida? Completo, eu acho que ainda não tô 100%, né? Eu acho que ainda tenho muita coisa ainda pra alcançar, sabe? Acho que essa parte nessa casa dos 20 anos a gente fica assim, né, ansioso. Hum, Acho que o mundo a gente vai conquistar, vai conseguir tudo com o que a gente faz, mas eu coloco um pouquinho mais os pés no chão. Mas eu me sinto feliz, me sinto bem. Eu acho que a gente tem nossos momentos turbulentos, um momento de tristeza, pra gente refletir um pouquinho sobre nós, né? Mas eu me sinto bem, me sinto feliz, grata, porque a Dalilinha de criança ali é, queria essas coisinhas que eu tô vivenciando agora, sabe? São pequenas coisinhas que eu observo no meu dia a dia, que eu falo, cara, eu queria isso, sabe? Poxa, eu tô fazendo isso que eu pensava. Então, vou observando esses cantos que fazem me lembrar, né, do meu propósito, do que eu quero fazer, do que eu quero ser, E onde o eu quero que chegar.
a Dalila de 24 anos, mãe, empresária, artista, diria para a Dalilinha de 24 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu diria, continue fazendo o que você tá fazendo. Continue sendo você mesma, seja essa engraçada, essa palhaça, essa brincalhona, sabe? Aceite mesmo a esculhambação, a briga de sua mãe em cima de você. Aceite, porque isso vai te dar força também. Ela tá chamando sua atenção porque ela quer o melhor pra você, cara. Mas brinque, continue se divertindo, não se perca de si. Continue, porque você vai chegar onde você quer. Que bacana. Galera, hoje nós conversamos com essa alma leve, um sorriso largo, uma menina, uma jovem mãe, empresária, artista, que tem um trabalho brilhante na cidade e que tem uma vida brilhante pela frente ainda para poder construir. Foi um prazer receber você aqui no Nós, que alegria imensa, que papo bacana, que papo maravilhoso, leve, saudável, engraçado, né? Motivador, emocionante também. Que bom. Fique à vontade, pode deixar seu recado para a galera e obrigado de coração, valeu mesmo. Obrigada, Ed. Obrigada, meninos, também, por tudo, pelo convite. Vida longa ao nós. Amém. Esse espaço tão importante, né, para Camaçari, para todos nós. E é isso, continue acompanhando aí. Acompanhe um pouquinho também o meu trabalho. Continue acompanhando também o trabalho do Ed. E vamos pra cima, né? Camaçari aí, bora olhar pro circo, bora abraçar o circo um pouquinho, com um pouco mais de carinho. E é isso, alegria. É isso, rapaziada. Aqui é nós. É história, é política, é inspiração, é emoção. Tamo junto. Valeu. É emoção. Aqui é nós. Que bacana, velho. Tá vendo? Papo leve, pô. Papo